Ok, Mauro, muito obrigado aí por participar conosco aqui da nossa primeira live nessa sequência aí que nós vamos disponibilizar no YouTube. Eu sou o José Márcio Vasconcelos, engenheiro naval, coordenador do Laboratório de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e convidei você aí para dar a partida nesse conjunto de lives que a gente pretende elaborar aí para atender o pessoal na área de petróleo, gás, energias renováveis e também da área de engenharia de manutenção. Tá? Então eu gostaria que você mesmo se apresentasse, fizesse o relato da sua história profissional, que é tão importante para motivar aí os novos engenheiros, né, e aqueles que estão te acompanhando já há algum tempo. Tá bom? Tá certo. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É sempre um prazer quando a gente pode falar, né, para esses jovens que estão chegando no mercado, até para que eles conheçam um pouco, né, desse nosso caminho e entendam até que um pouco do que eles vão precisar ter para poder trilhar caminhos similares ou parecidos com os nossos, se assim eles o desejarem. Bom, Márcio, na indústria, na verdade, né, trabalhar mesmo, eu já trabalho há 52 anos, mas na indústria do petróleo eu estou há 45 anos. Destes 30, eu trabalhei na Petrobras, e na Petrobras eu coordenei vários tipos de projetos, a gente chama de projetos menores, são projetos de poço, adensamento de malha, mudança de média elevação, enfim, tudo aquilo necessário para revitalizar um campo, até de forma que possa ser feita a extensão, né, a prorrogação do contrato da concessão. Depois disso, desses projetos menores, quando a gente fala projetos menores, é sempre lembrando que são projetos de 60 milhões, 100 milhões de dólares, né? Na Petrobras é tudo, né, muito gigante, né? Depois desses projetos só de adensamento de mar, então eu fui coordenar projetos que a gente chama de megaprojetos, então são aqueles projetos em campos Greenfield. Na verdade, minha experiência foi com Marlim, onde a gente tinha que instalar um novo sistema de produção, enfim, e começamos a desenvolver Marlim. Depois disso, eu fui para coordenar o plano diretor da Bacia de Campos. Então, já tinha acontecido, na verdade, a história do petróleo tem alguns eventos bem emblemáticos, né? Nós tivemos a primeira queda na década de 90 do Brent, que foi a primeira que derrubou mesmo, né? Já a OPEP estava começando e tudo mais, e ali a Petrobras cresceu seus investimentos nos campos, né? Até então, novos campos, né? Nas águas da Bacia de Campos. E o Brent veio, derrubou, deu uma queda bastante significativa no nosso investimento, tanto que a Petrobras ficou o famoso vale de 10 anos sem contratar. Depois disso, aí sim, em 2008, em 2006, primeiro, um dos grandes eventos também, foi que em 2006 nós tivemos o famoso poço de 1 ano e 1 bilhão de reais. Ninguém no mundo teria feito um poço desse, mas foi o poço descobridor do pré-sal. Graças a esse poço de 1 bilhão de reais, né, e 1 ano, que talvez só a Petrobras no mundo tivesse a constância e o foco realmente de descobrir para fazer isso. Veio então a descoberta do pré-sal, o desenvolvimento do pré-sal, aí sim, vamos fazer, né, a avaliação dessa descoberta durante todo o ano de 2007. E quando nós estávamos entrando ali, então, na fase, agora sim, nós vamos desenvolver o pré-sal, mas junto com os campos que já começaram então, a já ser maduros, na Bacia de Campos e por todo o Brasil, veio a segunda grande queda de 2008, que para mim foi uma das piores que houve do Brent. O Brent, de novo, caiu um pouco acima de 100 para algo em torno de 25, 26. E ali, então, nós criamos esse plano diretor da Bacia de Campos, justamente para poder reestudar toda aquela malha, né? Já com o marlim implantado, com o papa-terra por chegar, né? E o que a gente poderia fazer de forma a já começar a cortar, na verdade, era o corte de gastos para aqueles campos já maduros e mais. A gente já estava fazendo poços no pré-sal, 35, 38, 40 mil barris um poço, né? Para contrapostos na Bacia de Campos, de 3 mil, 4 mil barris e, às vezes, com o mesmo esforço até financeiro, já naquela época desenvolvendo bem. Depois do plano diretor, que foi um plano bem ousado que nós instituímos na época, aí eu fui gerenciar ativos de produção.
Então, eu fui gerenciar o ativo, primeiro foi o ativo, houve uma fusão, já nessa linha, né, de corte de gastos, os ativos começaram a se fundir, então houve uma fusão do ativo norte com o ativo nordeste, todas as plataformas mais antigas, inclusive todos já agora desinvestidos. Depois daí eu fui para Urucu, em Manaus, onde fui gerenciar o ativo de Urucu. De Manaus eu fui para o Rio Grande do Norte, onde eu gerenciei o ativo Mar, dei uma passada por Ceal, que é Sergipe e Alagoas, tirando umas férias de um colega de 30 dias, e retornei finalmente para a Bacia de Campos, já para começar um novo processo, que naquela época era novo mesmo para a gente, da forma como ele seria feito, né? Da forma institucionalizada, com modelo de gestão, que era o projeto de descomissionamento. Cheguei a participar de 3 eventos internacionais, 2 em Houston, 1 em Aberdeen, e começamos, então, já naquela época com, vocês vejam bem, P7, P12 e P15, que só no ano passado que foi leiloada, né? E que 2 delas ainda estão ainda, para vocês terem uma ideia. Naquela época nós já paramos a produção disso, descobrimos, então, já estou entrando no tema de descomissionamento, pessoal, já estou me apresentando e já misturando com o tema. Vimos, então, que a antiga resolução 27 de 2006, que era a resolução, né, que tratava de descomissionamento no Brasil, veja bem, em 2006, ela estava obsoleta para aquilo que começaria a ser a realidade de descomissionamentos do país. Porque nós tínhamos P7, P12, P15, como eu disse, mas tinha o Fluminense, tinha o Capixaba, já sinalizando o Rio de Janeiro, o Rio das Ostras, o Piranema e as 9 de Marlim, e mais um sem números de documentos que começariam a ser entregues na ANP a partir dali. Então, fomos à TNP, fomos ao IBAMA, conversamos com eles de que precisava haver uma remodelação e começou, então, já a remodelação, né, da 27 de 2006, na verdade, né, uma revitalização da 27 de 2006, eu gosto de brincar assim, que culminou com uma nova resolução somente também em 2020, que foi 117 de 2020, que é a nova resolução que está vigindo. Mas nesse caminho nós já tivemos, de novo, em 2014, nova queda do Brent, e aí foi a tempestade perfeita, que veio a nova queda do Brent, veio a Operação Lava Jato, só vocês têm ideia também dessa tempestade perfeita, e aqueles processos de corrupção que aconteceram, então, aí que foram denunciados de alguns diretores da Petrobras. Eu gosto de falar bem assim, porque as pessoas dizem, foi uma corrupção da Petrobras. Não, não uma corrupção na Petrobras. Alguns diretores, seres humanos, como existem corruptos em qualquer lugar do mundo, que se corromperam. Né? E é porque, às vezes, mistura-se o nome Petrobras com todos aqueles outros empregados que fizeram uma história maravilhosa com aqueles que se corromperam e acabaram entrando por esse caminho. Aí, finalmente, em 2017, não, minto, em 2015, de novo, estamos entrando na história, a Petrobras teve de fazer uma opção, Márcio e todos. Que opção foi essa? Ela já não tinha mais pernas, em função da queda do Brent, do processo de corrupção, né? Então, a sua rentabilidade, ela foi o primeiro balanço com prejuízo da Petrobras. Então, ela teve de fazer uma escolha de Sofia. Qual foi a escolha de Sofia? Ou ela investia, e já naquela época, veja bem, de 2007, né, final de 2007 até 2014, poço de 1 bi passou a ser poço de 60 milhões de dólares. Acabamos de fazer um poço agora com 35 dias. Uma loucura, um poço no pré-sal, 35 dias acabou de ser feito. Naquela época, começamos a levar 120 dias, saímos de 1 ano para 120 dias. E era justamente o mesmo valor e o mesmo tempo de você fazer poços em campos maduros, por exemplo, no campo de Maribá, só que o poço do pré-sal me dava 35, 40 mil, e Maribá 3 mil, 4, 5, 6 mil. Então a Petrobras teve de fazer uma escolha diante do seu problema crônico naquela época financeira. E a escolha foi desinvestir os campos maduros. E aí, de novo, Márcio, eu já estou contando a minha história junto com a história de tudo isso. De novo, é bom lembrar que campo maduro, ele vem da resolução 749 de 2018, que determina o que é campo maduro, que diz que ele tem que ter mais de 25 anos operando ou mais 75% da sua reserva aprovada já consumida. E por que aqueles campos já eram maduros, então já tinha 25 anos? Ou já tinha reserva aprovada? Não. Lembrando, então, por que são campos maduros? Porque a concessão da Petrobras, e aí tudo se junta com o fim do monopólio do petróleo, em 1997, com a instituição da ANP pela Lei 9478/97. E naquela época, essa história é bom vocês saberem, naquela época, então, o governo brasileiro
via a ANP, determina que, daí para frente, o petróleo seria regime de concessão. Nós não teríamos mais uma monopolista chamada Petrobras, com todos os direitos de explorar o petróleo, de explorar e produzir petróleo no país. Mas seriam concessões. Inclusive, a Petrobras competiria com qualquer outra empresa internacional nesse regime de concessão. Então, houve a primeira rodada de leilão de concessões. E que primeira rodada como foi essa? Foi chamada de bid zero ou rodada zero. A ANP, então, chama a Petrobras e diz: você já está operando Campos, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, enfim, Bacia de Campos, né? E você ainda tem projetos exploratórios que você está fazendo análise da comercialidade. Você quer ficar com quais? Faça a sua escolha. A Petrobras decidiu, então, com quais ela ficaria. A partir daquela decisão, chamou-se disso de rodada zero, entregou-se a ela, agora sob um contrato de concessão, por 27 anos. Isso significa o seguinte, que se nada fosse feito, todos esses campos maduros, em 2025, terão de ser ou descomissionados, ou devolvidos à ANP, ou revitalizados pela própria Petrobras, com pedido de prorrogação do prazo de concessão pela própria Petrobras, ou desinvestidos. Então, em 2015, ela opta, a Petrobras, por desinvestir todo o seu parque produtor onshore e por quase 80% do seu parque produtor offshore em campos maduros. Dexter, então, ela lança o primeiro projeto. Pois não, pode falar. Deixa eu te interromper para você poder respirar um pouquinho, né? E você pontuou aí na sua apresentação 3 aspectos assim que eu considero fundamentais. O primeiro desses aspectos é que você comentou que a situação econômica e técnica da evolução da exploração do petróleo, seja em terra, seja em mar, ele chega agora a dois pontos importantes. A revitalização do campo, ou seja, técnicas novas que permitam você alongar a vida útil desse campo, transformar esse campo no que se chama um campo maduro, ou seja, ele passa a ter pouco interesse das principais majors do petróleo, porém ele continua tendo interesse por outras empresas que acham um bom negócio. E, por fim, você pontuou a questão do descomissionamento. Então, nessa sua trajetória aí, enorme, brilhante, né, como engenheiro, como participante nesse setor do petróleo, eu queria que você falasse agora um pouquinho separado de cada uma dessas situações. Quer dizer, você tem a revitalização, você tem o que hoje é o campo maduro, e você tem a questão que é a chamada da nossa live, o descomissionamento, ou seja, é o engenheiro trabalhando agora para desconstruir aquilo que ele construiu. Excelente. Então, em 2015, a Petrobras decide, instada pela ANP, a desinvestir. Por que ela decide pela desinvestir? Pelo seu problema de financiabilidade. E por um segundo problema muito grande, que é o que você citou, mas está nas suas entrelinhas, é que o fator de recuperação dos petróleos, né, das nossas concessões no Brasil, chegaria no máximo a 23%, segundo contas da ANP, no Brasil, somando tudo, onshore, offshore e tudo mais, e na Bacia de Campos somente a 21%. Então, somou-se isso tudo. O primeiro, a Petrobras sem verba para investir no campo. Segundo, que o fator de recuperação sem a Petrobras investir tendia a 23% ou a 21% na Bacia de Campos, mas com grandes possibilidades que, se ela descomissionasse antes de 2025, o fator de recuperação automaticamente caísse mais ainda. Então, o que acontece em 2015? Lança-se o projeto de desinvestimento e operadoras, né, menores, mas com muito mais foco. Operadoras acostumadas a explorar e produzir campos maduros mundo afora, com novas técnicas, com novas tecnologias, mas principalmente, Márcio, com um sistema de gestão que permite ela operar com custos, mas muito aquém dos custos que a Petrobras produz, viessem para o Brasil. Então, eu tenho vários grandes exemplos, mas o primeiro grande exemplo era Polo Pargo com a Perenco. A Perenco, quando comprou o Polo Pargo, para a gente era um patinho feio. Eu gerenciei aquele ativo.
com as técnicas que a gente tinha na Petrobras e com os valores de investimento da Petrobras, ele não era competitivo. Então, todos os meus projetos para desenvolver ou para redesenvolver o polo de Pargo caíam na diretoria. Internamente, a gente perdia para projetos muito mais rentáveis. Quando chega a Perenco chega ali, para você ter uma ideia, de pegar a produção com 2 mil barris, já estão com 6, tendendo a 8, falando em 15 mil barris. Olha só. E aí, o que começa a acontecer? Essas operadoras vêm, mas, em compensação, se elas estão comprando esses campos, a Perenco, a Traires, não estão comprando para descomissionar em 2025, que é o final do prazo de concessão. O que eles têm que fazer? Entra a sua técnica, que você falou, tecnologias, também para revitalizar os campos, os seus poços, os seus reservatórios, seus métodos de elevação e as suas próprias plataformas, e revitalizando, trazendo nova vida. Eles correram na ANP e pediram o quê? Extensão do prazo de concessão. Então, hoje o Polo Pargo vai até 2040, a Trident já está até 2042 com o seu Polo Pampa, Polo Chuva, a Petro Recôncavo. Então, a própria Marlim, que é esse Marlim ficou com a Petrobras, está indo até 2052. Então, está havendo esse movimento de pedido de prazo, de extensão do prazo de concessão e da revitalização. Então, esses casos estão trazendo, primeiro, eles estão mantendo emprego. Segundo, eles estão trazendo possibilidades novas para todo um corpo, todo um time de fornecedores, uma supply chain, fornecedor de bens e serviços, que trabalham em torno, se desafiarem a encontrar soluções cada vez mais baratas e que tragam nova vida, revitalizem. E com isso, inclusive, já se projeta fator de recuperação a 26%, 27%. Lembrando que cada 1% do aumento de fator de recuperação traz 1 bi de reserva, 1.000 empregos. Então, é um movimento assim fantástico que está ocorrendo. Porém, vamos para o descomissionamento. Porém, há aqueles que não têm jeito. Esses que não têm jeito precisam realmente serem descomissionados. E aí está acontecendo um movimento muito bacana nessa área, porque muita gente diz, mas já começou, não vai começar? Não, já começou. O primeiro grande exemplo é o almoxarifado submarino. A Petrobras, ela dividiu a bacia de Campos, na verdade, começou tudo lá na minha gerência, em 2013, 2014, nós dividimos a bacia de Campos em várias áreas, foram 21 áreas, de um processo que a gente chamou de projeto, chamado PDID, Projeto de Descomissionamento de Instalações Desativadas. O que é isso, Márcio? Isso são linhas, dutos, equipamentos, lixo, tudo no fundo do mar que não estão ligados a mais nenhuma concessão. Não estão ligados a mais nenhuma concessão. Então, a Petrobras ficou responsável, dividiu toda essa área e apresentou o IBAMA, que vem nos cobrando desde 2008 um plano para eu descomissionar isso tudo. E a Petrobras, depois que eu saí, identificou mais uma área que chamaram de ALSUB, almoxarifado submarino. E esse almoxarifado submarino, que é a área 22, só para vocês terem uma ideia, tem 21 ainda a ser licitada. A área 22 foi licitada recentemente e foi ganha pela Método. Nós estamos falando algo em torno de 800 quilômetros de linha e vários equipamentos a serem descomissionados. Estamos falando algo em torno de quase 60 mil toneladas entre linhas dos equipamentos submarinos. Já foi ganha, já houve a licitação, já houve um movimento, inclusive, de empresas internacionais que vieram e concorreram, quase 17 concorrentes. Ano passado foi lançada uma nova licitação, e agora não é PDID mais, mas é o mundo submarino, de novo, do Rio das Ostras, do FPSO Rio das Ostras, que estava no campo de Tartaruga, o do Rio de Janeiro, que estava ali em Espadarte, e o Piranema, lá em Sergipe, Alagoas. Foi ganho esse contrato por 1 bi de reais pela Ocean. A Ocean, que até então era uma empresa de construção e montagem, envereda pelo caminho do mundo submarino, contrata seus barcos e vai descomissionar 1 bi. E já está contratando, fala-se, pessoal de Sergipe e Alagoas, 50 pessoas só para Sergipe.
De hoje, 2026, 2022 até 2026, esse quinquênio, gastaremos com descomissionamento 51 bilhões de reais no país. Mas você vai dizer, como é que você pode assegurar isso? Bom, de onde vem os 51 bilhões? Anualmente, pessoal, todas as operadoras apresentam o que nós chamamos de PAT e PAP. PAT, Plano Manual de Trabalho. O que é o Plano Manual de Trabalho? É um cronograma de tudo aquilo que essas operadoras vão fazer no ano seguinte e nos próximos 4 anos. No ano seguinte, mais firme, já inclusive com orçamento e tudo, e nos próximos 4 anos. Pois bem, o somatório de todos esses PATs, e nesse PAT tem lá 3 rúbricas de descomissionamento, poço, subsea e topside, e para onshore. A soma de todos os PATs, ou seja, é compromisso das operadoras firmado com a ANP, nos leva a 51 bilhões de reais. Isso nos coloca em terceiro lugar no mundo, em termos de valores com descomissionamento, com o famoso ABEX. Mas o que mais me assombra nesse número, e eu discuti isso muito com a Rafael Moura, com a Kari lá da ANP, o que mais me assombra é que no PAT-PAP de 2022, de 2021 a 2025, eram 31 bilhões. Vejam, de um ano para o outro, subiram 20 bilhões de reais a mais com descomissionamento do que no somatório do PAP-PAT de 2021 a 2025. Significa que o movimento está crescendo muito. São 18 plataformas que serão descomissionadas, 9 delas só no campo de Marlim, e quase 1.000 quilômetros de linha. Já não estou mais contando com o Rio de Janeiro e das Ostras, não estou mais contando, e com o Piranema, que esse já foi licitado, já tem alguém que ganhou que vai fazer. Mas olha que maravilha que vem no entorno disso tudo. Vem logística de carretas em parques em terra, carretas em terra, alfândega, embarcações para ir retirar, embarcações de apoio, balsas, equipe multidisciplinar ambiental, multidisciplinar porque tem que entender de licenciamento, mas tem que também entender muito de resíduos por conta do descarte e a disposição de resíduos. Uma equipe jurídica, tributária, contábil por conta da venda da sucata. Isso é uma coisa que ainda não está resolvida 100% no Brasil. Uma equipe que entenda da parte de estaleiros, de todas quais são as licenças que o estaleiro tem que ter para trabalhar, por exemplo, com coral sol ou com norme. Norme, que é aquele rejeito radiativo que vem da produção de petróleo. Então, é um sem número, né, de atividades, e os engenheiros estão todas elas. O engenheiro da parte econômica, o engenheiro da parte de embarcação, o engenheiro da parte de logística, o engenheiro ambiental. Tudo isso é engenharia. Tudo isso vai ser gasto, de novo, nesses próximos 5 anos. Serão 5 anos altamente efervescentes. No início do ano que vem, nós já temos saindo o Capixaba e o Fluminense. Depois começa a entrada dos 2 novos FPSOs que vão para Marlim, para revitalizar Marlim. Para os 2 entrarem, tem que sair às 9. Detalhe, Petrobras acabou de colocar uma licitação, uma RFI, na verdade, por enquanto ela quer uma information, de como será melhor descomissionar o mundo submarino de Marlim. Aí, meu amigo, aí nós estamos falando, né? Então, esse mercado de descomissionamento no Brasil, e sem falar do offshore, do que está acontecendo no offshore, é um mercado onde todos têm de ficar muito atentos, porque realmente já começou, não é que vai começar. Já tem empresas do mundo inteiro vindo para o Brasil já, e como é que eu sei disso? Eu sei participando das licitações que aconteceram, como consultor de 1 ou 2 grupos que participaram aqui e ali. Então, isso está vindo, Márcio. Na nossa aula, a gente vai ter oportunidade de colocar números bem bacanas desses 52 bilhões, por óbvio, né? Os 17 bilhões
serão em 2025 e 2026. Mas por quê? Porque haverá muita preparação primeiro. 6 bilhões agora em 2022, mais 7 bilhões ponto 2 em 2023. Com o quê? Com embarcação, vindo preparando, cortando, licenciamento, preparando o cesto, discutindo com os estaleiros não estão preparados, discutindo com o órgão ambiental para onde vão essas unidades. Nós estamos falando quase em 250 mil toneladas de aço. Só para vocês terem uma ideia, 250 mil toneladas de aço, o Brasil importou no passado 258 mil toneladas de aço. Vocês sabiam que o Brasil é importador de aço? O Brasil é importador de aço. 258 mil toneladas. E vai sair daí 250 mil toneladas. Então, os números estão aí. O descomissionamento deixa eu te interromper de novo para você poder respirar um pouco, que eu sei que você é uma máquina aí de falar, né? Gosta e tem muito conteúdo. Mas eu queria aproveitar aí para você descansar um pouquinho. É o seguinte, na verdade, a gente, o descomissionamento, aliás, a palavra comissionamento, ela também ela é não recente, mas não é uma coisa comum. Ela apareceu muito tempo depois, porque o que se usava era teste, né? Vamos testar, vamos ver se está funcionando, vamos... E depois começou a ver que era necessário uma determinada área, né? Um conhecimento de engenharia para o comissionamento de uma unidade, etc. Né? Eu que sou engenheiro naval, venho da área naval, e percebo que essas coisas vão surgindo devagar e vão tornando oportunidades. Porque quando nós fazíamos, por exemplo, um plano de desenvolvimento de um navio, quando chegava lá no plano econômico, na nossa planilha, né, no nosso fluxo de caixa, lá no final a gente entregava o navio por 5% do seu valor de obtenção, que era o que a gente chamava de valor de sucata. E aquilo estava encerrado e terminava com essa frase pura e simples, valor de sucata estava encerrado. Hoje, né, com esse crescimento da questão ambiental que veio aí nos últimos 30 anos, né, e com toda essa necessidade de cuidar desse produto, desse ativo que foi instalado, de certa forma, uma surpresa, ele vai aparecendo agora que essas unidades começaram a ser descomissionadas. Mas, como você mesmo disse, isso vai ser um fluxo contínuo. A partir de agora, isso passa a ser um fluxo contínuo, porque quem entrou em algum momento deixou o campo não sendo mais viável economicamente, e aquelas duas opções que nós conversamos, entrega para outra companhia que também num futuro próximo também vai entregar esse ativo, e as coisas então passam a ser essa atividade mais perene. E, portanto, isso é uma atividade de engenharia que vai envolver muita gente, como você disse, é o engenheiro químico, o engenheiro civil, o engenheiro naval, o engenheiro de produção, o eletricista, e por aí vai, o economista, o advogado. É uma área que vai trazer condição de trabalho até mais perene, porque isso vai ter uma continuidade. Então, feito isso para você descansar um pouco, falado sobre isso, a minha pergunta é: o que está faltando para esse setor, então, ele se transformar num business normatizado, adequado, para que as empresas possam avaliar o potencial de entrar em determinados bids, né? Não ter surpresas, né? Não ser acometido de uma determinada surpresa ambiental e o custo ser maior do que ela previa. E, ao mesmo tempo, o que está faltando também para esse conhecimento e essa necessidade do descomissionamento fazer parte lá do início do projeto de um campo? Porque agora você sabe que vai ter que gastar recurso em algum momento da vida útil desse campo para descomissioná-lo. Eu vou começar ao contrário, da sua pergunta de trás para frente. Eu estava, por incrível que pareça, dois sábados atrás, eu estava conversando com uma engenheira naval que foi para o setor de comissionamento, mas que veio da parte de lançamento de linhas e dutos de Greenfield. E ela hoje é engenheira naval, mas na área submarina. E eu fiz exatamente a mesma pergunta para ela. Nós aprendemos, né? Nos nossos EVTR, nós não vamos ter mais macarronada, nós não vamos mais lançar linhas, né? Cruzando linha de 6 por cima de linha de 8 e depois passando o umbilical e deixando cair. Nós aprendemos, né? Nós estamos lançando em tracks separados, de forma que depois a gente consiga pegar uma embarcação, fazer um S-lay
puxar de volta, levar para dentro da embarcação. Aprendeu a flor? Aprendemos. Ótimo, isso já nos deixa tranquilo. Os EVTEs estão vindo assim? Sim, os EVTEs hoje, todos eles, já desde 2014, em todo EVTE, a gente foi obrigado, e vou dizer por que a gente foi obrigado, a já colocar qual é o valor do descomissionamento lá na frente e ele vir trazer isso ao valor presente. Mas um dos grandes motivos é porque naquela época nós começamos a falar já em garantia financeira para descomissionamento, já começamos a escrever uma nova resolução, que é a 854 de 2021. Eu participei ativamente das duas resoluções, né? Então, a gente já é obrigado. Então, Márcio, hoje, o cara é obrigado, no seu EVTE, ter os valores de descomissionamento, porque ele tem que ir lá na NP e fazer a garantia financeira daquele descomissionamento. E se ele fizer errado, é contábil. E se ele tiver IPO, tiver ações na bolsa, ele minimiza o ganho do acionista, ou maximiza, né? Os seus tributos que ele tem que pagar sobre lucro e a sua PLR ao empregado. É muita coisa em torno de um cálculo mal feito de descomissionamento. Está no EVTE também, respondi duas partes da sua pergunta. Agora vem a técnica. Bom, nós temos uma realidade, né? Eu não tenho fotos aqui, mas nas aulas eu vou mostrar as fotos. Nós temos uma macarronada. Nós temos linha lá que está tão drástico que eu não sei qual é a linha viva e qual é a linha que não está viva mais. O que foi criado para isso? A COP, vocês, sempre vocês, né? O nosso amigo Marcelo Igor, né? Fizeram um trabalho para a gente na Petrobras e esse trabalho chama-se Comparative Assessment, ou uma análise multicritérios para descomissionamento só do mundo subsídio. O que significa isso? Que todas as operadoras, a Petrobras, né, puxando na frente, mas as operadoras, para descomissionar o mundo subsídio, eles vão fazer essa análise comparativa multicritério para decidir qual será a melhor técnica, e que inclusive pode levar à conclusão de que o duto vai ficar in situ. Por exemplo, já há uma máxima, praticamente um consenso, que duto rígido nós não vamos tirar. Peso, dimensões, duto rígido, provavelmente todos ficarão in situ. Mas e as flexíveis? Por outro lado, as flexíveis, há uma máxima, inclusive está na resolução 817 de 2020 e na Constituição Federal do artigo 255, que diz que aquilo que você lançou num processo industrial, seja ele qual for, quando você descomissiona, você tem que retornar ao perfil original. Significa que você tem que tirar o duto, linha, equipamento, manifold, tudo lá de baixo. Mas, pessoal técnico agora, os grandes desafios serão, primeiro, duto enterrado, duto soterrado, duto em macarronada, vivo misturado com morto. Os tramos não batem, os tramos, quando vocês forem precisar, os tramos no unifilar, vou mostrar isso na aula, né? Os tramos não batem com aquele momento onde aquele emaranhado está por cima justamente das conexões dos tramos. Significa que deverá haver cortes. Como é que serão esses cortes? Como é que eu vou puxar isso para cima? Eu não posso dizer mais, Márcio, e eu estou falando essas duas técnicas, que com certeza os seus alunos já tiveram aula disso, eu não posso mais dizer que vai ser um J-lay ou um S-lay, por exemplo. Eu posso precisar, na verdade, botar cestas no fundo de mar, cestas com 10 metros, sair cortando com aquelas nossas espargidores, as ferramentas, pegar aquele pedaço de duto, botar na cesta, depois vir com outro barco, recolher na cesta com um barco mais barato, por exemplo. E o grande desafio hoje para descomissionamento no Brasil está no mundo subsídio. Como é que serão essas análises comparativas? Como é que os órgãos ambientais, né, vão analisar a análise comparativa feita pelas operadoras? Será que eles vão enxergar com os mesmos olhos? A operadora vai botar ali seu time, engenheiro elétrico, mecânico, né, o naval, vai botar o seu time, engenheiro ambiental, econômico, técnico, custo, vai botar tudo ali. E vai chegar a uma conclusão. A conclusão aqui é de que só 30% aqui desse duto de marlinho eu vou poder tirar. Por quê? Porque está no meio do turbidito, do rodolito, ou de coral de água profunda, né? E vai dar as explicações por quê. E dos 30% que eu vou tirar, ainda assim 20% deverá haver cortes, e somente 20% ou 40%, seja lá o que for, eu vou puxar de forma reversa com o S-lay para o barco. Entendem?
tudo que está em volta disso, e mais, eu vou puxar, tem coral-sol? Como é que eu vou fazer o tratamento desse coral-sol? E mais, eu vou puxar, tem norme? E se tiver norme, como é que vai ser o tratamento do norme? Porque norme não tem tratamento no mundo. Vou ter que armazenar. Então, a grande pergunta hoje é como é que... Tanto que a Petrobras lançou uma RFI para decidir qual é o melhor meio de fazer o descomissionamento do submarino de Marlim. Está aí, está no mercado. Então, como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser? E nós vamos começar a ver como é que vai ser com a método tirando ao sub, com a Ocean descomissionando todas essas linhas, que está muito mais fácil, não tem tanta macarronada, mas a Trident pegou assim, porque no contrato que a Trident fez com a ANP e com a Petrobras, ficou para ela descomissionar o PDID da área Centro-Sul, meu amigo. Só da área de P12 são 12 manifolds. Manifolds com 40 anos, Márcio. Como é que está o estado daquele olhar, o engenheiro naval? Me diz. Pois é. Dá para passar ligado naquele olhar ali? Eu ia chegar aí, porque realmente a gente já caminhou para o funil, né? A questão do ativo em si, seja ele um FPSO, uma semi-sub, ou mesmo uma jaqueta, aparentemente você tem uma solução viável e visível, né? Com todo o seu custo envolvido, com todas as suas dificuldades. Não estou longe aqui de dizer que é mole, né? Não é subestimar. Mole. Não estou subestimando. Mas, quando a gente fala desse passivo lá, subsídia, aí a gente realmente começa a ficar pensando em engenharia. Como é que faz um negócio desse? Né? E quando você fala de duto, e você já apresentou as dificuldades dos dutos, você ainda vê mais facilidade. Agora, quando você fala dos manifolds, dos plants, tudo isso, aí o negócio começa a ficar bem enrolado. Porque, ao mesmo tempo que eles estão lá há muitos anos, a gente já sabe que também tem uma vida marinha ali alocada. Então, como você vai perceber tecnicamente, né, não estou nem falando da questão econômica, tecnicamente, se é melhor deixar ou melhor retirar? Né? Aí vai ser o comparative assessment que vai dizer essa análise multicritério. Mas a análise, repito, né, a verdade tem sempre, né, 3 lados, né? A cara, a coroa e a verdade. A minha verdade, a sua verdade e a verdade. Eu, como operador, vou fazer toda a minha análise comparativa e vou entregar para o órgão ambiental. Mas será que o órgão ambiental vai enxergar que aquela solução que eu entendi é a melhor? Eu posso identificar, por exemplo, que o manifold de gás de Badejo, né, passou a ser uma rota de lagosta. E se é uma rota de lagosta, que eu identifiquei isso com o AUV ou com o ROV, ou engenharia submarina aí, né, o tempo inteiro. Identifiquei, mapeei, levantamento de geodésia e tudo mais, né, e apresentei, o IBAMA pode dizer, tá bom, mas não é significativo, tira. Então, mas por isso que eu estou falando, vai começar a festa. Vai ficar efervescente e vai ser agora. Então, vai ser assim, sabe? Quem estiver participando dessa festa, eu garanto que vai se divertir muito. É verdade sim. Vai ser uma história. Mas, Odeste, deixa eu trazer uma outra pergunta para você. Do ponto de vista da legislação, eu lembro que no início aí era muita discussão, pouca solução, etc. Isso já andou bastante, porque o tempo se encarregou de trazer novidades, assentamento de posições, não é isso? O que você considera que ainda está pendente aí para estruturar melhor a questão para as empresas olharem e falar assim, olha, eu quero entrar nesse setor aí e o ambiente está propício, está bem balizado para eu poder fazer as minhas projeções. O que você acha que ainda está ainda em... Vamos lá, o Brasil, Tom Jobim, você já ouviu essa frase? Não tem como não repetir. O Tom Jobim sempre disse uma frase uma vez que ficou, né, na memória do brasileiro, que o Brasil não é para principiantes.
Aí muita gente trouxe isso para não é para amadores, atribuiu a Roberto Campos, mas foi Tom Jobim que disse essa frase. E a legislação brasileira não é para principiante, Márcio. Bom, mas vamos lá. A 817 de 2020, que é a nova resolução de comissionamento, ela trouxe modernizações assim fantásticas, ela favoreceu muito. A Marinha viu que as suas 33 normãs falam sobre descomissionamento. Então, a Marinha, o que ela está fazendo? Ela está pegando a norma 11, transformando-a num guia sobre descomissionamento, inclusive trazendo aspectos de ISM Code e tudo mais. Então, também vai ficar mais enxuto, mais fácil de se pesquisar. A parte repeto. Nós temos especialistas hoje já no Brasil em repeto que conseguem, né, sair dali. O que está ficando ainda hoje e que, como eu disse, nós vamos começar a aprender a partir de agora é justamente como é que vai ser o tratamento ambiental quando nós começarmos a apresentar, e agora, em batelada, já são 105 PDIs, por exemplo, Projeto de Desativação de Instalações, e os Comparative Assessment. Márcio, isso que vai começar a dar o tom. E que podem sair até notas técnicas, e que podem, entendeu? Vai começar a dar o tom. E quando eu digo começar a dar o tom, realmente aquela área de rodolito, ali perto do campo de Albacora, 600 metros de lâmina d'água, entendeu? E que está com duto ali. Eu posso ancorar, ou no limite, 400 metros, que é o limite entre uma DP e uma ancorada, eu posso ancorar para começar a fazer descomissionamento? Como é que passa a embarcação? Isso vai mexer com aquele rodolito? Aí, isso vai começar agora, né, a mexer, né, eu diria até com o próprio imaginário de todo técnico ambiental. Porque vai ser técnico, eu vou ter que cortar, eu vou ter que botar em cesta, eu vou ter que puxar, vou ter que ancorar, passar, etc. Vou ter que ir lá desconectar no tramo, mas vai ser muito ambiental. E esse muito ambiental, é por isso que eu digo que essa análise multicritério, né, desenvolvida, não é nem criada, porque isso já se fazia lá fora, mas customizada, né, para a realidade tupiniquim do mundo submarino, que é esse comparativo assessment que a gente vai fazer. Isso vai dar muito tom, inclusive, do que vai acontecer em termos de legislação ambiental. Porque, veja bem, Márcio, não existe, por exemplo, uma licença para descomissionamento. Vocês sabiam disso? Não existe uma licença. Eu tenho LI, eu tenho LO, eu tenho LP, mas não tem uma LD. Mas a gente quer que crie? Não sei se tem que criar. O que vem uma licença de descomissionamento vai pedir o quê? Você vai ter que apresentar condicionando. Então, tudo isso pode ser no PDI e pode ser no Comparative Assessment, por exemplo. Então, por isso que eu estou falando para você. A gente vai começar a aprender muito agora, e já agora, tanto com o Alsub, que vem com a meta, temos que ficar de olho nisso, assim como com a Ocean, que vai começar agora em Rio das Ostras, Rio de Piranema, apesar do volume muito menor, com essa RFI que vem para Marlim, esses próximos 5 anos. Porque nesses próximos 5 anos, o que era majoritariamente postos em termos de descomissionamento continua sendo 26 milhões, mas, meu amigo, o Subsea passou para 10,35 bilhões. É muito dinheiro do Subsea. Então, está se apostando que realmente a gente vai descomissionar o Subsea. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu entendo que a legislação avançou muito e que nós vamos conhecer outros entraves à medida que a gente começar efetivamente a fazer, Márcio. Décio, deixa eu te fazer uma última pergunta. Até que eu estou aqui feliz da vida de ouvir tudo isso, aprender tudo isso. Mas a gente vislumbra, pelo menos eu aqui estou vislumbrando, uma nova área de business mesmo, com engenharia, com tudo envolvido, né? E quem está trabalhando no descomissionamento, ele vai gastar recursos, né? Mas, obviamente, ele fez uma avaliação de que tudo que ele vai se desfazer, né, através de venda, etc., paga de alguma forma todo aquele investimento. Já está se pensando em fazer, inclusive, né, a tomada de investimento para fazer o descomissionamento? O que está acontecendo é o seguinte. Bom, primeiro, a Petrobras é porque ela que começou agora, daqui a pouco viram outras, mas vamos continuar dizendo Petrobras. Elas dividem de duas formas
o seu descomissionamento. Vamos falar, então, do descomissionamento das UEPs, das unidades estacionárias de produção, que são aquelas que eu chamo de móveis, tá? SS, FPSO, tudo aquilo que se move, que eu tiro, que está ancorada, que eu tiro e levo embora com o rebocador. Quando ela vende esse cara, a modalidade dela é um leilão, ou seja, ela recebe para entregar aquilo para alguém. Quando ela recebe para entregar aquilo para alguém, quem está comprando, por óbvio, está comprando 3 milhões de dólares, mas considerando que vai ganhar 30 de sucata. Entende? Essa é a conta. Ou 30 de sucata, ou ele vai levar para o porto, vai fazer a manutenção e vai vender de novo para alguém que vai reutilizar aquela unidade. Essa é a conta que o cara está fazendo. Já existem empresas pensando em financiar esses grandes caras que estão vindo comprar já. Já existem bancos que já pensam nisso. A segunda grande modalidade é a licitação. Então, primeiro, leilão, ela recebe. Licitação. Ela, então, coloca na rua, tá, uma licitação para alguém apresentar uma proposta para a Petrobras para descomissionar aquilo. Então, a Petrobras vai pagar por aquilo. Vai pagar para essa empresa fazer isso. Essas empresas que vão entrar, também em 2 ou 3 grupos que vieram, tinha bancos no consórcio para financiar embarcação, etc, etc, etc. Mas é importante uma coisa que muito poucas pessoas sabem, não sei se você sabe disso, mas mesmo na licitação, olha só que interessante, o cara que ganha a licitação, ele calcula por um valor médio de mercado de commodity do aço, qual a tonelagem que a Petrobras oferece, a tonelagem do aço, e ele paga a Petrobras aquele valor. Então, digamos que ele ganhou 30 milhões de licitação, mas daquele aço que ele vai vender, é como se ele não ganhasse por aquele aço. Ele repassa aquilo para a Petrobras e fica com ele só o valor, vamos dizer assim, só, né, o valor de embarcação, tributário, logística, etc, 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 etc. Só que esse pagar a Petrobras, meu amigo, por exemplo, do Alsub, é na hora em que sobe na embarcação, que eu tirei de fundo, mas botei na embarcação, eu pesei, eu emito o boleto para a Petrobras. Ou seja, é quase que um pagamento adiantado. Teve empresas que vieram se financiando para isso. Outras grandes, não sei o modo da Oceana, não conheço. Acredito que é uma empresa grande, talvez, mas como também está com muitas frentes, pode até ser que tenha realmente vindo se financiando. Mas então, a resposta é sim, o mundo financeiro virá, tá? E está com muito apetite para isso, repito, são 52 bilhões. Você considera que a Selic já foi para quase 14? Ô Mauro, olha só, estamos terminando aqui, chegando no nosso tempo, eu fico muito contente, agradeço aí para você mais uma vez aí pelo teu tempo, eu sei que você está aí, já até me contou, já não está controlando mais o seu tempo, né? Ele já não está te pertencendo mais, não é isso? Então eu agradeço aí enormemente aí o que você colocou aí para gente, tá? Mas eu queria deixar para você aí no final aí para fechar a nossa live, né? A gente sempre faz a última pergunta no sentido de que você deixaria para o pessoal aí, mas na verdade eu queria saber para você que está nesse tempo, nessa área aí há tanto tempo, há tantos anos, né? Qual é a pergunta de $1 milhão que você gostaria de fazer para esse setor, entendeu? Ou seja, o que depois de tantos anos já conhecendo e tudo, o que está faltando você gostaria de ter essa resposta para garantir a viabilidade desse setor todo aí e ver isso alavancar aí na nossa área de engenharia brasileira? A pergunta é, como é que o coordenador do projeto de Marlim, e que pode ser o coordenador do projeto do PDID, da área Centro-Sul, lá da Trident, vai elaborar o seu comparativo asset para descomissionar tudo isso que a gente falou aqui do mundo submarino. E a pergunta é, como é que o órgão ambiental vai lidar com isso? Essa vai ser a pergunta. Porque, dependendo do que o órgão ambiental disser, talvez eu tenha que tirar 100%. Não. Se no turismo aqui está ali no setor de lama,
Não tem coral? Ah, o teu problema é só técnico e de custo? Não, mas eu quero que tire o duto rígido. Essa é a pergunta. Como vão elaborar e como o órgão ambiental, que vai ser suportado pela ANP e pela Marinha, né, vai reagir e vai decidir e vai negociar. E até mesmo até quanto tempo isso vai levar. É isso aí que estamos todos esperando para ver a conclusão desse imbróglio. Pô, que show. Mauro, eu agradeço mais uma vez aí, né? Muito mesmo. Sei que você dedicou um pedaço do seu tempo aí, né? Que está escasso para nos atender aqui. Então agradeço demais aí. Contamos com você lá no nosso curso, né? Com já alguns anos que você está participando lá conosco no Angel Offshore, né? Então eu agradeço, desejo a você uma boa noite, uma boa tarde, tá bom? E fique com Eu Deus que aí. agradeço de novo a oportunidade. Eu queria, se você me permite, Márcio, mais 30 segundos, eu pedir desculpas ao pessoal por eu não poder estar ao vivo, mas eu expliquei o professor Márcio, tá? Estava tudo certo, mas o secretário, né, do Ministério de Minas e Energia, que está cuidando do Promar, né, convocou, vamos chamar assim, né, a indústria de petróleo para estar em Brasília justamente dia 25, para uma reunião das 14 às 17 horas, onde ele não só vai prestar conta, né, de todas as contribuições que houve por nossa parte para o Promar, mas também que tem uma nova resolução do CNPE que vai, inclusive eu vou trazer notícias para vocês em primeira mão, que vai regimentar, vamos dizer assim, como é que serão os campos marginais, as alíquotas de royalty, enfim, é uma reunião muito importante como, não sei se vocês sabem, né, eu estou falando agora com os alunos, o Márcio sabe, mas na verdade o Promar surgiu de uma ideia maluca desse amigo que vos fala, que eu criei um Remar, apresentei, o Ministério das Minas e Energia levou para frente, chamou de Promar, então eles fizeram questão que eu estivesse lá, eu achei até gratificante terem feito essa questão, então por isso é que eu não vou poder estar com vocês ao vivo dia 25, então peço desculpas, mas em breve nós nos veremos, Márcio. Isso é bom porque novidades virão aí, né? Com certeza, né? É É isso isso aí. aí, é isso Então mesmo. agradeço mais uma vez aí, espero que todos tenham gostado aí do nosso papo, tá certo? Estamos abertos aí para a próxima live que vamos criar aqui e convidar vocês. Um abraço grande, Mauro. Tchau. Fiquem com Obrigado, hein? Deus. Sigam-me no LinkedIn, Mauro Destre, no meu canal no YouTube da Destre Energy, tá? Ou o Instagram, Mestre Destre, estamos lá. Tem sempre alguma novidade lá para também. Valeu.